de volta com o Convocação Geral e o Mãos ao Alto, um não à violência. Jairo, a sociedade assume hoje uma postura meio maniqueísta. Parece que existe uma parcela da sociedade querendo criar ou querendo estabelecer, institucionalizar que existe o ser humano bom, existe o ser humano mau. E existe também uma parcela da sociedade que não está nem preocupada no tratamento do bom, na valorização do bom, nem no tratamento do mal, nem nada. Está só construindo um muro entre os dois. E quanto mais alto for esse muro, melhor. Como é que você vê essa questão? Olha, o teatro vivo que assistimos aqui nos deu um grande exemplo do que você perguntou. Nós vimos as pessoas chegarem num pé de limão, perto de um limoeiro, e dizer: eu quero laranjas. Não é inteligente. Nós vimos as pessoas quererem que um bandido fosse bonzinho. Bandido não pode ser bonzinho. Ele não é bonzinho, não vai ser bonzinho. Nós temos que impedir que ele seja bandido. Mas quando ele é bandido, ele vai ser ruinzinho mesmo, porque é a função dele. Não existe o caso de alguém que é um bom rapaz, trabalhador, casado, pai de família, que em determinada manhã, com 30 anos de idade, ele acorda e fala assim: vou virar bandido, vou matar, que dê meu revólver. Não existe isto. Ele, como explicou aqui o rapaz que fez o papel de bandido, com muita competência, ele disse: eu matei, o problema é matar, eu queria o carro. Os valores dele são outros valores. Ele disse que foi criado na violência. Nós o construímos assim, a sociedade o construiu assim. Isso não o justifica, mas isso o explica. O problema hoje é de informação e desinformação. Veja, a moça que fez o papel de mãe, ela disse: direitos humanos, passar a mão na cabeça do bandido. Nunca foi isto. Direitos humanos nunca foi passar a mão na cabeça do bandido. Mas assim foi passado para a sociedade. E as pessoas introjetaram esse conceito e continuam acreditando que direitos humanos defende bandido. Não. Direitos humanos acusa todos os bandidos. Só que não precisa acusar o bandido pobre, porque esse a polícia já cuida dele. Então nós acusamos só o bandido rico, poderoso, que está no meio da polícia, porque se nós não acusarmos, ele não vai para a cadeia. Terceiro ponto, desinformação total, que mostra essa diferença. Um rapaz disse: eu tenho que reagir porque a polícia não faz, não me defende. Claro que a polícia não defende as pessoas, só que a arma também não defende. De cada 16 pessoas que reagem, uma tem sucesso, 15 morrem. Se a estatística é assim brutalmente contra a vítima, é no mínimo desinteligente reagir, mesmo que a polícia não nos defenda. Resumindo, o que nós temos que pensar de imediato é tirar, já que não conseguimos acabar com a causa, que é desemprego, miséria, falta de educação e tudo, vamos tirar pelo menos alguns instrumentos. Primeiro é a arma. 85% dos homicídios e 95% dos assaltos são cometidos com arma de fogo. Por que não ter o governo coragem de banir esse instrumento letal do convívio social? Eu quero adicionar um dado, acho interessante, eu até me surpreendi quando li, que de todos os homicídios cometidos com arma de fogo, em torno de 15% ou 20% são frutos de assalto. E 48% são frutos de futilidades, de brigas, trivialidades no trânsito, etc. É um equívoco, Edu, é equívoco. Não é 15%. Os homicídios por assalto são os latrocínios, são 4%, só 4%. E a imprensa passa como se metade ou mais dos homicídios, né, doutora Hélio, fossem cometidos em assalto. Não é verdade. 40% é por motivos fúteis, bares, discussões de família. E o que é pior, a arma que o homem de bem compra para se defender é a arma que o bandido toma do homem de bem para matar a gente. Então não é inteligente dar mato. Segundo ponto, drogas. Cada escola deve ter alguém especializado em drogas para detectar antes, vacinar, entre aspas, todos os jovens com relação a drogas. Estarem bem orientados, saberem tudo de drogas, o dano que causa, para que nunca entrem nisso. Seria um outro instrumento, não é causa. A droga, como a arma, é um instrumento do crime. Causa são, por exemplo, as desigualdades sociais. Não é simplesmente a pobreza de um e de outro. Tem países pobres, mas democraticamente pobre. Não tem muita violência. Agora, países ricos, como os Estados Unidos, que ele tem grandes desigualdades sociais, então há muita violência. O Brasil tem grande concentração de renda, há muita violência. Então a coisa é muito mais profunda. A caneta de um ministro
ou do presidente da República, quando assina bilhões e bilhões para socorrer banqueiros, deixando em detrimento pobres, humildes, essa caneta mata mais do que uma metralhadora de um bandido. O Nicolau é do grupo que é chamado de Reage Periferia. Reage Periferia, sou do Centro de Direitos Humanos, da área do Jardim Ângela. Nós elaboramos propostas em 3 direções. Uma é realmente a mudança do sistema judiciário, policial, carcerário. Isso depende muito de uma vontade política de realizar essas reformas. Então, tem uma série de propostas nesta direção. Uma das propostas, não foi lembrado aqui, talvez fosse interessante colocar, é do policiamento comunitário. Quer dizer, alguma forma de a própria população, através de suas organizações, suas escolas também, ter algum tipo de controle sobre a atuação da polícia. Uma outra série de propostas vai mais na direção da educação. Creio que nós não devemos ser educados para a morte, para matar. Nosso movimento se chama Pela Vida, é em defesa da vida. Eu agradeço a participação do Nicolau. E essa participação do Nicolau, vocês repararam, foi uma convocação. É com essa convocação que a gente vai encerrar o nosso programa por absoluta falta de tempo. Eu queria que vocês soubessem as propostas que foram aprovadas pela campanha Chega de Violência, que reuniu várias entidades e vários grupos. A participação efetiva da sociedade na política de segurança pública, o policiamento ostensivo e preventivo já, cumprimento das leis existentes, a proposta de criação de um fundo de modernização do judiciário, do sistema penitenciário e das polícias, discussão da redução da maioridade penal, o desarmamento da população e criminalização do porte ilegal de armas, o combate ao narcotráfico e as medidas governamentais efetivas para a solução dos problemas sociais, claro, como desemprego, falta de moradia, miséria, etc. A gente conseguiu discutir algumas causas e conseguiu discutir algumas soluções. Eu prometo um Mãos ao Alto 2. Até lá. Fui parar na FEBEM quando tinha 6 anos de idade. Eu era o 10º filho homem de uma família de 10. Nós morávamos numa favela aqui em Belo Horizonte. E quando eu tinha 6 anos, minha mãe me levou para a FEBEM com uma opção de vida nova, como se fosse uma proposta de vida diferente para um dos filhos. Eu estava imaginando que seria uma ótima para mim. Com 7 anos, eu fugi da FEBEM pela primeira vez. Com 8 anos de idade, eu estava com 12 fugas, caía e fugia na FEBEM, ainda não sabia ler nem escrever. De forma que, quando eu completei 13 anos de idade, eu estava com mais de 100 fugas da FEBEM, tinha caído de entrada, as pessoas não acreditavam em mim, falavam que eu era uma criança problema. Inclusive, fui parar numa FEBEM de excepcionais, que falaram que eu devia ser anormal, que não tinha alguma coisa fora do comum. E era um menino que, com 10 anos de idade, descobriu a cola de sapateiro, com 11 anos o fumo, 12 anos a questão da prostituição infantil. E com 13 anos, então, era um menino tido como um delinquente mesmo, um menor infrator. A FEBEM estava doida para me completar 14 anos para mandar para uma escola de excepcionais, de menores infratores. Foi então que chegou no Brasil uma pedagoga francesa chamada Marguerite Tivat, e ela veio no Brasil para escrever uma tese na área de educação alternativa. Ficaria 3 meses no Brasil e na Bahia em particular. Mas quando ela chegou no Brasil, ela ficou sabendo que uma tal de Ouro Preto seria tombado como patrimônio cultural da humanidade. E ela quis conhecer então a tal de Ouro Preto antes de ir para a Bahia. E de passagem então por Belo Horizonte, ela se hospedou à noite no Otton. E depois do jantar, ela ligou a televisão do quarto dela e viu uma propaganda assim na televisão do hotel. A FEBEM de Minas Gerais é a melhor do país, nós temos creche, piscina, pomar, educadores competentes, os meninos são felizes, governo de Minas Gerais, tudo pelo social. E ela quis conhecer então essa tal escola excepcional, fantástica, que nem na França tinha uma coisa parecida. E coincidiu que quando aquela francesa estava chegando lá na FEBEM, num carro do consulado, eu estava chegando no camburão da polícia militar. Eu tinha roubado a bicicleta e parei lá no carro da polícia. E a minha sorte foi que uma professora, junto com uma assistente social, quando me viram chegar, falaram assim: mas não é possível, Roberto Carlos outra vez, esse menino não tem jeito, esse menino é recuperável, está com 13 anos, não sabe ler nem escrever, é um ladrãozinho, frator, eu não vou atender. Eu também não vou atender. E as duas foram saindo. E aquela francesa, ela entendendo muito mal o português, ela ficou curiosa porque que 2 educadores, 2 pessoas que foram feitas para trabalhar com o ser humano diretamente, estavam falando que uma pessoa de 13 anos não tem mais jeito. E ela pensou, se a gente vive até 80, 90 anos de idade, como que a gente condena alguém com 13 anos a dar errado pro resto da vida?
Então aquela francesa se aproximou e com a língua muito enrolada, ela falou assim comigo: eu gostaria de conversar com você. Quando ela falou comigo com aquela língua toda presa, eu falei: gente, que dó, ela fala tudo errado, olha só, ela tem a língua presa. Eu falei: não, eu não falo errado, é que eu moro do outro lado do planeta, que a Terra é redonda. Eu falei: Terra redonda? Que redonda, dona? Eu vim a pé de Juiz de Fora, já fugi da FEBEM de lá e não vi redondo nenhum na Terra. Eu falei: não, enquanto aqui é de dia, no meu país é de noite, as pessoas são de cabeça para baixo. Eu falei: isso, a mulher é doida mesmo, imagina só um país que eu tô de cabeça para baixo, meu Deus do céu. E fiquei 15 minutos com ela, tentando entender as coisas que ela falava, não entendi nada e fugi. 3 dias depois, eu estava na praça da estação, quem eu vejo do lado de lá com um lencinho branco na mão, me assinando assim: Roberto, está lembrando de mim? Ai, meu Deus, é a doida francesa outra vez, né? Aí eu pensei: eu vou me aproximar dela, quem sabe pode ter algum dinheirinho, algum lucro de alguma coisa. E ela se aproximou e falou que tinha alugado uma casa aqui em Belo Horizonte, gostaria que eu ficasse uma semana com ela. Falei: agora que eu vou roubar tudo, tem direito, ela vai me levar para dentro da casa dela. Então, quando aquela francesa me convidou para a casa dela, eu pensei: ela está querendo alguma coisa comigo. Só que quando eu cheguei na casa dela, ela não quis nada comigo. Ela falou que queria que eu ensinasse a minha língua, a língua dos meninos de rua. E ela ia me ensinar um tal de francês, que era a língua que ela falava. Que pra mim era uma mentira, não existia nada do tal de francês, era mais uma invenção dela. Aí eu ensinei a minha língua. A minha língua, ela era uma língua que você falava uma palavra e fazia divisão silábica, né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa e você não vai entender. Eu vou falaria o negócio, que você iria não vai entenderia. E ela aprendeu a minha língua e foi aprendendo a língua dela. Ela falava assim comigo: Roberto, eu gostaria de falar com você. Eu respondi em francês: oui, madame, a mamãe s'il vous plaît. E fui aprendendo aquela língua. E a coisa mais gostosa é que, antigamente, quando eu andava na rua, as pessoas pulavam em cima das marquises com medo de mim, né? Que eu era um menino de rua. Mas ao lado dela, as pessoas me viam: ai, que gracinha, que bonitinho, olha, é tão pretinho, já fala francês. É seu filho, olha, parece com você. Eu falei: que ótimo, né? Tô parecendo com ela já, ela é loura, eu também tô ficando louro, então. E fui aprendendo aquela língua. Quando eu completei 14 anos de idade, um ano depois que eu estava com ela já, o meu francês já estava muito bom, conversava com ela, entendia de uma forma legal o francês, e ela, minha língua também, muito bem, a língua do Arié. Mas um dia falou que voltaria para a França. Eu estava desesperadamente apaixonado por ela, mas aquela paixão que os filhos, né, sentem pelas mães, aquela coisa toda. E ela falou que teria que voltar para o país dela. Então eu pensei: vou aprontar na casa dela. Então um dia entrei no quarto dela, tampei o ralo de uma banheira que tinha lá no banheiro, deixei a banheira inundando, molhou todo o banheiro, molhou todo o quarto, a água saiu para fora no corredor da casa. Falei: nossa, quando ela chegar, que ela falou que tinha ido para a cidade, quando ela chegar, ver tudo molhado, vai entrar, vai me dar um tapa no rosto, vai me mandar embora. Eu vou falar com ela: viu, não falei, a senhora não me ama nada. Na primeira oportunidade, a senhora tá me mandando embora, tal de amor que a senhora falou é tudo mentira. Só que quando ela chegou, gente, em casa, tava tudo molhado dentro de casa. Eu falei assim: nossa, vai pegar a faca de pão, vai dar uma facada e vai mandar embora. Ela veio direto no meu quarto e falou comigo assim: Roberto, você esqueceu a torneira da banheira aberta? Ela molhou todo o meu quarto, molhou toda a sala, estragou um tanto de coisa, você esqueceu? Eu falei: agora que ela vai me agredir, é agora. Eu falei: não, eu não esqueci não, eu fiz de propósito. Tipo assim, bate em mim, prova que a senhora não me ama. Só que ela não me bateu, gente. Ela me deu foi um abraço, começou a chorar e falou assim: ô menino danado, o que eu preciso fazer para te provar que eu te amo tanto? Aí quem chorou fui eu. Ah, meu Deus, essa mulher realmente gosta de mim. Falei: que adianta, a senhora vai embora pra tal de fã? Eu falei: não vou embora não, eu renovei meu visto. Falei: ai, meu Deus do céu, mas eu molhei a casa do senhor. Falei: liga não, mãe, você enxuga. Pra aquela mulher eu não era o caso e recuperava, não era o menino problema. Eu era o menino que precisava de carinho, de afeto, e ela soube me dar isso. De forma então que eu fiquei com ela até a idade de 20 anos. Hoje tenho 10 meninos que moram na minha casa, né, e que eu os adotei, tenho a guarda de todos, junto ao juiz menor, que eu cuido como se fossem meus filhos. A gente está terminando a construção de uma casa, que é a casa dos nossos sonhos. É uma casa de 3 andares, né? Vai ter piscina, quadra, cada um vai ter seu quarto. E a coisa mais gostosa é que a gente vai ter um cachorro. Que o nosso sonho de menino de rua era sempre ter um cachorro. Que antigamente, passar na porta de uma casa muito bonita, sempre via um pastor alemão, um Doberman, correr atrás da gente para morder. E o nosso não, o nosso vai só abanar o rabinho e aceitar a gente como dono. Vai ter um corrimão de corpo-bombeiro que liga um andar no outro, pode descer pelo corrimão. E a coisa mais legal, que a ideia veio dos próprios meninos, como é uma casa muito grande, quando nós nos mudarmos para essa casa, cada um deles vai ter o direito ou obrigação de levar mais um menino de rua para morar lá. E esses meninos de rua que vão na categoria de convidados vão ter um prazo de 2 anos para fazer o que nós fizemos. Eles vão ter que juntar dinheiro, nós vamos ajudá-los a construir uma casa, um barracão, e esses 10 vão depois para essa casa nova que eles construírem. E quando estiverem lá, vão ter que chamar mais 10 meninos para morar com eles nessa casa. E esses 10 vão ter que fazer a mesma coisa, né? Vão receber uma ajuda para comprar uma casa, construir uma casa, um barracão, e vão ter que chamar mais 10 meninos. Então, sem querer, a gente criou uma irmandade, né? Uma irmandade que acredita no ser humano, acredita que todo ser humano, sabe, tem direito de uma mudança, é passivo de mudança, e que todo ser humano tem um pedacinho, tem um lugarzinho nesse sol que a gente gosta tanto. Depois desse debate sobre violência, você não pode perder no
próximo bloco no Te Entrevista, um bate-papo que eu vou ter com o coreógrafo Ivaldo Bertazzo sobre dança. No próximo bloco, no Te Entrevista do Convocatório.